Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma semana do Mentalidade Ogata. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a autoestima e a coragem, a autoestima que você precisa para mudar a sua vida, para você destravar a sua vida. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo, porque nos próximos minutos falaremos sobre como ser mais gentil com você mesma, como que eu melhoro essa relação comigo mesma, comigo mesmo, como é que eu faço isso. É sobre esse assunto que falaremos daqui a pouco, nos próximos minutos desse Mentalidade Ogata. Diz de onde você está falando para eu saber. Primeiro eu quero saber se você está me ouvindo bem, porque hoje eu estou fazendo a nossa conversa não no local normal de sempre, né, que é no escritório da minha casa. Eu estou fazendo aqui no carro, porque tive que vir para o aeroporto, enfim, agora cedo, então eu estou aqui no carro. Então me diz se você está me ouvindo bem, isso é muito importante para eu saber, tá bom? E diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. A gente vai falar sobre como ser mais gentil com você, algumas coisas importantes para você refletir, para que você realmente mude a sua vida. E uma coisa também muito importante que eu vou pedir, claro, para você compartilhar esse conteúdo. Compartilhe com as pessoas que você ama, pessoas que você gosta, pessoas que são importantes para você, tá bom? Então faça isso. Tem um aviãozinho aí, uma flechinha, clica nela, vai abrir uma janela e aí você manda para essas pessoas que são importantes, porque a gente vai falar hoje sobre gentileza, como ser mais gentil com você mesma, com você mesmo, tá bom? Deixa eu dar um bom dia especial para quem já tá aqui comigo. A Lilian, seja muito bem-vinda, Lilian. A Silvia também. S. Bressan, bom dia. O Luiz, direto de Canoas, no Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo. A Neidinha Silva. VV Alves também por aqui. A Areta, mais uma vez por aqui. Bom dia, Areta, seja bem-vinda. A Luiz de Canoas, acertei, Luiz. A S. Bressan, sou de São Paulo, capital. Eu também estou aqui em São Paulo, capital. Tô do lado aqui do aeroporto de Congonhas nesse momento. Célia Mendes também chegando por aqui, bom dia, seja bem-vinda. A gente vai falar sobre como ser mais gentil. Antes da gente começar, quero te dar um recado para você que ainda não entrou gratuitamente para a comunidade Autoestima Saudável. A nossa comunidade está crescendo a cada dia e aí eu vou fazer o convite para você entrar gratuitamente na comunidade Autoestima Saudável. É um grupo de pessoas que estão interessadas, que querem tornar a sua autoestima saudável. Então, para você fazer isso gratuitamente, basta você escrever autoestima aqui nos comentários, você vai receber um link. E por que eu vou entrar nesse grupo, gata? Porque nesse grupo é lá que você vai ter acesso aos encontros semanais que eu faço sempre às terças-feiras, às 21 horas. Nesses encontros semanais, inclusive, tem processos terapêuticos gratuitos para que você possa melhorar a sua autoestima. Amanhã, que é terça-feira, inclusive, teremos um encontro. A gente vai falar sobre este assunto aqui, olha só, como destravar a sua vida ainda em 2024. É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 21 horas, horário de Brasília. Então escreve autoestima para você entrar gratuitamente. Você vai receber uma mensagem no seu direct aqui do Instagram, no seu privado, e aí você clica nessa mensagem e aí você vai poder entrar no grupo de WhatsApp. Lembrando, ó, esse grupo de WhatsApp é silencioso, só eu falo lá. Por quê? Para manter o foco, para que você possa estar focado em desenvolver a sua autoestima saudável, tá bom? Então, entra para a comunidade e participe amanhã gratuitamente do nosso encontro e do nosso processo terapêutico. Tá bom? Deixa eu dar mais um bom dia para quem chegou aqui. A Dalva, oi Dalva, seja muito bem-vinda, bom dia. O José Nilson também por aqui. Diamante Gerais também por aqui. O Máximos Johnson. Araújo 24, a Carla Durão, oi Carla, seja muito bem-vinda. Boa, S. Bressan, já entrou no grupo da Autoestima Saudável? Clica e entra lá no grupo para você participar. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como ser mais gentil com você. Como é que você pode se tornar uma pessoa mais gentil com você. E eu quero que você faça uma autoanálise agora verdadeira. Deixa eu até tirar meu óculos que está refletindo aqui. Isso me incomoda. Eu quero que você faça uma reflexão muito importante
sobre como você tem se tratado. Você tem se tratado bem? Você tem se tratado mal? E quando eu digo sobre essa autoanálise, isso é muito importante. Por quê? Porque a maneira como você se trata, isso é uma das definições sobre autoestima. Autoestima é como você se vê, como você se trata, como você se enxerga. Então, muitas vezes, quando você se trata mal, quando você não é gentil com você, você está adoecendo a sua autoestima. Então, essa análise é muito importante. Como é que tem sido o seu diálogo interno? Principalmente quando as coisas não dão muito certo. Quando as coisas talvez literalmente deem errado. Quando aquela decisão, aquela escolha que você fez não teve o resultado que você esperava. Como que você tem se tratado? Como você tem gerenciado esse diálogo interno? Isso é muito importante, você ter a consciência disso. Porque tem muitas pessoas que acham que autoestima é o externo. Autoestima é, por exemplo, ir num cabeleireiro e aí fazer um penteado lindo, maravilhoso, ou comprar uma bela roupa, ou fazer um procedimento estético. Isso não é cuidar da autoestima. Isso talvez ajude a aliviar muitas vezes uma dor que você está sentindo interna, porque autoestima é interno, autoestima não é externo. Então você pode, ok, vou lá no cabeleireiro, faço um penteado bem bacana, compro uma bela roupa, faço um procedimento estético e aí por alguns dias eu me sinto bem. Eu me sinto bonita, eu me sinto confiante. Alguém aqui já viveu isso? E aí, claro, você acha que resolveu a tua autoestima. E não. Porque logo depois os problemas e principalmente a maneira como você se enxerga e se trata continuam da mesma maneira. E por que é tão importante você entender isso? Porque quando você tem uma autoestima doente, adoecida, você perde a sua autoconfiança. Escreve aqui, autoconfiança. Você perde a sua autoconfiança. E o que é autoconfiança? É a maneira como você acredita em si, como você acredita nas suas habilidades, como você acredita nos seus conhecimentos. E a autossabotagem, ela acontece exatamente nesse ponto. Por quê? Porque você perdeu a confiança em si. Você não confia. Você muitas vezes cai na zona de insegurança. E quando você cai na zona de insegurança, você não age. E aí, sem ação não há transformação. Escreve aqui, sem ação não há transformação. Sem você agir, você não vai ter resultados diferentes. E talvez a sua vida hoje ela está paralisada. Por quê? Porque você está insistindo em fazer as mesmas coisas. Você está acomodado, sem novos conhecimentos para expandir as suas ações. Alguém aqui se identifica com isso? Talvez essa seja a sua história nesse momento. Você está paralisada porque você não está fazendo coisas diferentes. Aliás, tem uma frase atribuída ao Albert Einstein que nunca foi provada que é dele, mas eu vou falar aqui porque meio que se você botar isso no Google, muita gente vai atribuir ao Einstein. Mas ele disse o seguinte, que é uma loucura, é uma insanidade você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Faz sentido isso para você? É insano isso. Então, por isso que cuidar da autoestima é tão importante. Ô gata, mas o que eu queria mesmo era coragem. Eu quero coragem para mudar a minha vida. E aqui você precisa entender o que é coragem. Porque a gente aprendeu que coragem é ser o mais valente. Coragem é você ser destemida, você não ter medo e você vai lá e faz. E aí mesmo com medo você vai lá e faz. E aqui é o que existe de engano. Coragem, escreve aqui, é ação com preparação. Isso é coragem. Nenhum herói, ele age se ele não estiver preparado. Não há como isso acontecer. Porque se ele agir sem estar preparado, dependendo do desafio que ele tem, ele vai se dar muito mal. Ele vai se dar muito mal. Então você não precisa, nesse momento, se a sua vida está travada, não é de coragem.
A coragem será uma consequência, sim, desse processo. Mas o que você precisa primeiro? Você precisa cuidar dessa autoestima. E aqui é o ponto principal que eu quero conversar hoje com você. Sobre ser mais gentil. Sobre você ser mais gentil. Quem aqui, de verdade, sendo muito honesto com você, não é nem comigo. Quem aqui, de verdade, não tem sido gentil com você mesmo, com você mesma? Escreve eu aqui. Quem aqui consegue admitir que o diálogo interno, especialmente nos momentos ruins, nos momentos que as coisas não dão certo, é um diálogo que é muitas vezes muito duro, muito severo com você? Escreve eu aqui para eu saber, enquanto eu dou um bom dia para mais pessoas que chegaram aqui. Deixa eu dar um bom dia para a Marli. Oi Marli, seja muito bem-vinda. O Silvio César, bom dia. A Luana Ribeiro, a Psi, Suzy Batista, seja bem-vinda. A Mires Carvalho, seja bem-vindo. Felipe Galvão da Costa, a Elcilene, a Fátima Gessilda, bom dia. O Leandro Máximo, bom dia. A Ana Ilza Lopes, seja bem-vinda. A Neide Santiago, bom dia. A Ana, a Célia admitiu, a Gessilda também, o Leandro também, a Paula Francinete, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sinceridade de vocês que admitiram que esse diálogo interno, ele não está bom, que é um diálogo onde você está sendo muito duro com você nesse momento. E você precisa melhorar isso urgentemente. Por quê? Toda palavra que você manifesta, seja ela falada ou pensada, especialmente quando você está vivendo aí um momento difícil, quando você coloca essa palavra, digamos, para o mundo, essa palavra se torna um pensamento. Se torna um pensamento. E toda vez que você pensa em algo, a sua mente gera uma associação, cria um sentimento. E a partir desse sentimento, a tua mente faz uma decisão. Se, digamos, esse pensamento ele te alerta para um perigo, você vai agir de uma determinada maneira. Então, eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. A partir de um gatilho externo, então, como eu disse, né, você tem lá acontece algo ruim para você, abaixo da sua expectativa, e aí você se trata mal. Isso gera um pensamento, que cria um sentimento e que tem uma ação. Pensar, sentir e agir. Escreve aqui, pensar, sentir e agir. E esse processo é um processo automático. É um processo automático. Por exemplo, quer ver? Se eu falar agora para você, eu vou falar uma palavra e aí perceba o que você sente a partir disso. Boa, Paula, excelente, autoestima. Entra para a comunidade Autoestima Saudável gratuitamente, escrevendo autoestima. Oi, Tânia, seja muito bem-vinda. A Joana também, a Sulima também, sejam bem-vindas. Pensa nessa palavra e perceba o que você sente. Cachorro. Cachorro. Escreve aqui o que você sentiu. Cachorro. A palavra é cachorro. Isso, Dalva, pensar, sentir e agir. E esse é um processo automático. Automático. E rápido. Milésimos de segundos. E isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque a sua mente precisa dar significados. Ela precisa dar significados para o que ela está absorvendo. Nós temos 5 sentidos. E a gente absorve o mundo por esses 5 sentidos, ou por alguns deles em alguns momentos. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra cachorro para você, que sentimento que surge? E a tua mente, ela vai fazer essa associação de acordo com as tuas experiências de vida, aquilo que você viveu. Porque aquilo que você viveu virou a interpretação para aquele acontecimento. Então, por exemplo, quando eu penso, alguém fala para mim a palavra cachorro, hoje, nesse momento, eu sinto saudade. Eu sinto saudade. E uma ação automática, muitas vezes, que acontece quando eu sinto isso, né? Por exemplo, eu
eu fico quieto, eu paraliso. Por quê? Porque eu tive uma cachorrinha, a Florinda, que faleceu há 2 anos. E eu tinha muito carinho por ela. E hoje, quando se fala na palavra cachorro, me vem exatamente a saudade. Me vem a saudade. E para você, por exemplo, a Gessilda, cuidado. Por que para Gessilda provavelmente tem essa palavra, esse sentimento é o cuidado? Porque provavelmente a Gessilda tem alguma interpretação de que cachorros são perigosos. Em algum momento da vida dela, provavelmente ela viveu alguma experiência que a mente guardou, falando o seguinte: Gessilda, toma cuidado com o cachorro. Toma cuidado. Por quê? Porque talvez, isso é bem comum, lá na infância, um cachorrinho foi lá e latiu para ela e ela se assustou, ou um cachorro avançou nela e ela se assustou. A mente guarda isso para garantir a sua sobrevivência. Tudo bem? A Dalva, minha cachorrinha Kiara, amor, perfeito. Agora, quando o sentimento ele não é positivo, no sentido como o da Dalva, né, que é amor, quando esse sentimento não é positivo e principalmente a mente interpreta que há um perigo, você vai ter um tipo de ação, ou melhor, de reação. E quando a sua sobrevivência está em risco, você pensa, você age, você luta, foge ou paralisa. Tudo bem? Faz sentido? A S. Bressan, e quem não tem nenhum sentimento? Porque você provavelmente para você é indiferente um cachorro. Agora, existem outras coisas com certeza que você dá o quê? Você dá um significado, porque você viveu alguma experiência. Então, não ter nenhum sentimento, por exemplo, se for aqui, como a gente está falando do cachorro, ok, tudo bem, não está nenhum problema. Você não tem. A gente tem algumas convenções que a gente precisa se desvencilhar delas. A gente precisa amar todo mundo, ou a gente precisa odiar todo mundo. Não. Cada um é livre para fazer o que quiser. E você talvez, por exemplo, com o cachorro, você não teve uma experiência ou muito boa ou muito ruim, e para você é indiferente, tá tudo bem. Faz sentido? Então não há problema nenhum. A Joana, a Amora, minha companheirinha, há uma relação, há uma experiência de vida que a mente dá um significado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a maneira como você se trata tem a ver com as suas, escreva aqui, experiências. As experiências de vida que você teve, especialmente quando? Na infância. A infância, ela determinou quem você é hoje. A infância e suas experiências, a infância e os seus medos, a infância e suas alegrias, tudo relacionado à infância, essa infância moldou quem você é hoje. Por isso que se eu quero ter um resultado diferente na minha vida, se eu quero destravar a minha vida, como a gente vai falar amanhã no nosso encontro da comunidade Autoestima Saudável, aliás, eu convido você para entrar gratuitamente agora, só escrevendo autoestima aqui e depois entrando no nosso grupo de WhatsApp. Você vai entrar gratuitamente e vai participar amanhã de um encontro que eu vou falar sobre como destravar a vida ainda em 2024, inclusive com um processo terapêutico no final, tá bom? Quem tem participado sabe que esses processos, eles são importantíssimos para você recuperar a sua autoestima. Tudo bem? Então a maneira como você hoje tem se tratado é a consequência dessas experiências. Então, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa o quê? Mudar o seu comportamento. E para mudar o comportamento, você precisa alterar as crenças, as interpretações que a sua mente tem dessas experiências. Você provavelmente hoje se trata mal porque isso se tornou, sabe o quê? Escreve aqui, um hábito. Um hábito. Você automaticamente se trata mal quando as coisas não vão bem. Alguém aqui se identifica com isso? Você se trata mal automaticamente. Você, por exemplo, você erra alguma coisa e você usa talvez uma palavra, até um palavrão contra você. Ou você se desmerece, você é burra, você não faz nada certo. E quanto mais você alimenta esse tipo de diálogo, mais adoecida fica a sua autoestima. E quanto mais adoecida a sua autoestima, você não tem forças para agir, você não consegue confiar nas suas ações, nas suas escolhas. Como que eu vou confiar na escolha de alguém que, por exemplo, faz tudo errado?
Você vai confiar? Você confiaria a sua vida para uma pessoa que você sabe que faz tudo errado? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Você confiaria a sua vida ou a vida dos seus filhos para uma pessoa que faz tudo errado? Você deixaria os seus filhos com essa pessoa? Muito provavelmente não. Por quê? Porque ela faz tudo errado. Agora, se você é a pessoa que acha que faz tudo errado, obviamente que você também não vai agir. Você vai paralisar. Por isso que autoestima, ela só se torna saudável quando você cura, escreve aqui, as suas feridas emocionais. Porque essas experiências de vida geraram muitas feridas emocionais. É como se você tivesse vários machucados aqui pelo seu corpo e quando você toca nesse machucado, quando você aperta, quando você passa a mão, quando cai água nesse machucado, nessa ferida, dói muito. Por isso que é muito importante você entender. Não dá para você esquecer o que aconteceu. É impossível você esquecer o que aconteceu. Mas você pode, e isso é libertador, você pode parar de sofrer com o que aconteceu. Quem aqui gostaria de parar de sofrer com essas feridas emocionais? Porque permanecer nesse sofrimento é o que faz uma vida travar. Quando você permanece sofrendo, muitas vezes apenas sobrevivendo, você vive uma vida muito ruim, uma vida sem sentido muitas vezes. E aqui eu quero que você reflita, será que a vida que você tem hoje é a vida que realmente você merece? Sim ou não? Escreve aqui. A vida que você está vivendo hoje é a vida que você merece? Sim ou não? Escreve aqui para mim para eu saber. Essa é uma reflexão dura muitas vezes e que a gente não faz. Será que a vida que eu tenho hoje é a vida que eu mereço? Eu mereço só isso da vida? Eu nasci apenas para sofrer? O problema é que muita gente se conforma com isso. Tem muita gente que acredita que, ok, a vida é isso mesmo. A vida ela tem que permanecer nesse eterno sofrimento. Só que a gente precisa entender que não. Você pode ter uma vida muito diferente se você quiser. Você pode ter uma vida muito melhor do que você tem hoje. Quando você se trata mal, através das palavras, quando você, principalmente nos momentos difíceis, isso é muito importante. Autoestima, a gente testa a autoestima para ver se ela está saudável ou não, são nos piores momentos e não nos melhores. Quando você está num momento bom, feliz, de sucesso, claro que é muito fácil você olhar para si mesma, para si mesmo, de uma maneira muito gentil, de uma maneira, muito bacana, porque tá tudo bem. Autoestima é a maneira como você se vê, você se enxerga e você se trata. E é nos piores momentos que você testa para valer. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. É muito importante que esse diálogo interno, quando você tem aí um resultado ruim, ele não pode ser tão enfraquecedor. Por quê? Porque ele vai adoecer a sua autoestima e vai deixar você cada vez mais sem ação. E sem ação não há transformação, guarda isso, sem ação não há transformação, não há como você transformar absolutamente nada. E muitas dessas palavras que você usa contra você, você aprendeu, você não nasceu assim. Ontem eu coloquei à noite um vídeo de um garotinho que é um vídeo muito bonitinho, ele é muito... Nossa, tem um pernilongo aqui, deixa eu tirar esse pernilongo aí. Aê, garotinho, matei você, hein? Essa live tá acontecendo de tudo, hein? O iPhone que esquentou, pernilongo entrando aqui. Era essa pergunta era a pergunta que tava na outra live, né, Dalva? Eu falei, tem alguém que fez uma pergunta que eu bati o olho, mas não consegui ler. Temos que praticar a autocompaixão, né, Gata? Sim, mas essa prática, ela precisa existir a partir do momento que você cura as tuas feridas emocionais. Porque assim, não há como você praticar isso e com consistência se existir uma ferida emocional. Por quê? A emoção é algo que surge para nos proteger.
A emoção é um recurso da natureza, da nossa mente, do nosso cérebro para nos proteger. E se essa emoção está, escreve aqui, emoção ativa, se a emoção está ativa, sempre que existir um gatilho externo e essa emoção estiver ativa, essa emoção está ali para o quê? Para te alertar. Então vamos pegar o seguinte, vamos imaginar que você em algum momento viveu algumas experiências onde você foi desvalorizada, onde você foi muito comparada, por exemplo, sei lá, com a sua irmã, com o seu irmão, com uma prima, um primo. Ah, o seu primo é inteligente, você não é. O seu primo, a sua irmã é esforçada, você não é. Isso vai gerando o quê? Uma emoção que normalmente, vou dar aqui um nome, a tristeza. Puxa, eu não sou bom em nada, meu pai, minha mãe não me reconhecem, eu não me sinto capaz. E aí toda vez que um gatilho externo lá na frente, ele surge, essa emoção, ela vem para te lembrar. Então, por exemplo, você deseja ter aí o seu negócio, você deseja prosperar, você deseja na sua profissão ser a melhor pessoa, a melhor profissional. E aí você tem todos os recursos, você tem conhecimento, você gosta do que faz, só que você não sai do lugar. Alguém já viveu isso ou vive isso? Você não sai do lugar. Isso se chama autossabotagem. E por que essa autossabotagem ela surge? Porque a sua mente tem guardado essa emoção ativa. E aí essa emoção alerta para a interpretação que foi criada. Lembra que a sua mãe e o seu pai diziam que você não era tão bom assim? Que o seu irmão ou a sua irmã eram melhores do que você? Então não faça. Então não faça. E aí com isso você se sabota. E aí quanto mais você alimenta isso através de palavras, quando você erra, pior. Por isso que, como a Dalva falou, a autocompaixão, ela precisa vir, mas a partir do momento que você curou realmente suas feridas emocionais. Se você não curar suas feridas emocionais, você vai sempre cair nessa armadilha. Então você não adianta apenas palavras de motivação. A motivação, ela serve para ajudar a gente a começar, guarda isso, mas não para sustentar um processo. Quer ver? Segunda-feira é o dia talvez mundial da motivação. Faz sentido? Você hoje talvez tenha feito alguns planos. Não, hoje eu vou começar a dieta, hoje eu vou para academia, hoje eu vou começar a estudar, né? Segunda-feira é o dia mundial dessas resoluções. Só que você começa na segunda, na terça ainda você está um pouco empolgada, mas na quarta você já desiste. Alguém já viveu isso ou algo parecido? E por que isso acontece? Porque a motivação, que é o motivo para ação, serve exatamente para você começar um processo. Motivação é ótimo para você começar, mas não para sustentar esse processo. Por quê? Porque quando você tem feridas emocionais, são como obstáculos que você vai perdendo energia. Aí vai ter um dia que você, por exemplo, falhou sem querer na dieta. Vamos imaginar que, puxa vida, você se dedicou lá a fazer as suas marmitas para, né, comer de uma maneira mais saudável, para levar para o trabalho. E aí acontece, né, porque a gente mesmo, né, você viu, a vida acontece, né? Eu estava fazendo a live num lugar, esqueci que o sol estava batendo aqui, estava todo empolgado, o telefone esquentou, tive que mudar de lugar. As circunstâncias, elas acontecem. O que faz uma pessoa ser forte emocionalmente é como ela lida com as circunstâncias. Então, o que acontece muitas vezes quando a sua autoestima ela é doente? Você, por exemplo, preparou durante o final de semana todas as suas marmitas para você levar para o seu trabalho, para você seguir a dieta, para você realmente ter uma boa alimentação, como, digamos, a sua nutricionista mandou. Aí por algum deslize você esqueceu a marmita em casa. Você esqueceu. Puxa, esqueceu. Porque talvez você tenha acordado um pouquinho atrasada, porque tinha muita confusão logo de manhã. Você esqueceu. Aí o que acontece muitas vezes? Você usa palavras que você conhece muito bem para te atingir. Isso é um processo automático. Nossa, de novo, você não faz nada certo. Olha só, você nunca termina algo que você começa. E aí você começa a se detonar. Alguém já viveu isso? Escreve eu aqui. Você começa a se detonar.
E aí isso enfraquece o quê? A motivação. Lembra que você estava motivada para começar a dieta? E isso enfraquece a motivação. Por isso que a motivação, ela não sustenta um processo. O que vai sustentar um processo é a disciplina. É a disciplina. Mas a disciplina, ela só consegue, digamos, desenvolver o trabalho dela se você remover as tuas feridas emocionais. Se você realmente recuperar a sua autoestima, se você torná-la saudável. Uma autoestima doente é a autoestima que você não controla as palavras duras com você mesma. Porque assim, errar todo mundo erra. Acabou de acontecer aqui, você estava aqui comigo, quem estava aqui comigo, eu estava fazendo a live num lugar, não vi o sol batendo aqui e o telefone esquentou e ele travou. Acontece. Eu poderia ter ficado aqui mal, nossa, o que a turma lá vai achar, eles vão me detonar, eles vão achar que eu sou ruim. Não, acontece. O que eu fiz? Ação. Porque eu sei que o que aconteceu não define quem eu sou. E aqui é muito importante você entender. O que você está vivendo hoje não define quem você é. O que você está vivendo hoje não define quem você é de verdade, na sua essência. Você não é essa, como você está escrevendo aqui a Gessilda, essa depreciação que você permite que aconteça. Como a Cris se identificou, como a Gessilda também, você não é isso. Só que se você não controlar isso, o que vai acontecer? Você vai continuar cada vez mais acreditando. Uma crença, ela se torna crença. Por quê? Por repetição. De tanto você repetir. É como se você colocasse concreto em cima de concreto. E aí você vai reforçando aquilo. E você não pode mais deixar de ser gentil com você. Por exemplo, o que você fez hoje de gentileza com você desde a hora que você acordou? Você consegue detalhar? Você consegue identificar o que de gentileza você fez com você hoje? E você talvez não tenha feito nada. Por quê? Porque a vida é corrida, não é? A vida é no automático muitas vezes. A vida muitas vezes é só uma sobrevivência. Aliás, essa não é a maneira certa de você viver. Não que exista certo ou errado, mas uma vida de sobrevivência é uma vida muito pesada. É uma vida que machuca. É uma vida que realmente deixa você sem sentido. E uma vida sem sentido é uma vida vazia. É uma vida que muitas vezes ela precisa ser preenchida por anestésicos como o álcool, como a compulsão por comida, a compulsão por compras. Por quê? Porque ela não tem sentido. E tudo que vão te oferecendo você vai pegando numa tentativa desesperada de sofrer menos. Uma vida de sofrimento não é a vida que você merece. Faz sentido isso? A Célia, a minha gentileza comigo mesma foi estar aqui ouvindo você para melhorar meu emocional. Obrigado, excelente. A Cris, a gentileza que eu fiz para mim hoje foi me dedicar a ouvir você para me autoconhecer mais. Obrigado, gratidão. Mas eu acho que vocês podem ir além disso. De verdade. Fico muito feliz que esse conhecimento esteja ajudando vocês nesse processo. Mas vocês podem ir além. Vocês podem ir além. Que tal, por exemplo, nesse momento agora, você se dá um abraço, ó, assim. E enquanto você dá esse abraço, faz um carinho aqui no seu rosto. De verdade. Mas um carinho com intenção, entende? Um abraço com intenção. Com intenção. Porque a vida está tão corrida para todos nós que a gente perde muitas vezes as intenções. Por exemplo, quando vocês dizem aqui, puxa, eu estou aqui, isso é uma intenção. Faz sentido? É uma intenção. Você desejou estar aqui. Fico muito feliz. A Gessilda, meditei, vi meu neto e agora te ouvindo mais uma vez. Legal. Areta, perdi o sono e aproveitei para meditar. Ótimo. Excelente. Mas faz isso com você, ó. Agora, ó. Se toca com intenção. Sinta o toque da sua mão no seu rosto, na sua sobrancelha, nas tuas orelhas. Para você que tem barba, como eu, na sua barba. Ó, Cris, me emocionei ao me abraçar e me acolher. Exato.
Isso é um exercício que você pode fazer todos os dias ao acordar. A maneira como você acorda, guarda isso que eu vou te dizer, diz muito como vai ser o seu dia. Tem muita gente hoje, infelizmente, que é escrava desse aparelhinho aqui pelo qual você está me assistindo. Ele tem coisas muito boas, né? Porque através dele o conhecimento pode, né, se expandir. Tem gente aqui de várias partes do Brasil, certo? E eu estou aqui em São Paulo, então isso aqui é uma ótima ferramenta que expande, né, essa disseminação do conteúdo, do conhecimento. Só que ao mesmo tempo tem muita gente que está escrava disso. Então a pessoa já acorda, a primeira coisa que ela pega é o telefone. E ali ela não entende que ela já começa a ser impactada com tudo aquilo que ela viu, desde lá de uma piadinha, desde de um vídeo, sei lá, noticioso. E tudo isso gera o quê? Pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. E isso há um gasto de energia muito grande. As primeiras horas do seu dia, isso são estudos de neurociência, especialmente as 2 primeiras horas, elas precisam ser feitas em quietude. Quietude. O que é quietude? É você com você mesma. É você com você mesmo. Então algumas coisas que vocês falaram aqui de meditação, auto-hipnose, que é uma coisa que eu pratico todos os dias também junto com a meditação, uma leitura, um exercício físico, tudo isso é uma maneira de você ser gentil com você. Isso você precisa tornar um hábito. E como é que você torna qualquer coisa um hábito? Repetindo. Então esse gesto que emocionou a Cris, por exemplo, é muito importante que você comece a fazer mais vezes. Toca nos teus braços, toca no seu tórax, nas suas pernas, nos seus joelhos, que muitas vezes doem, não doem? Faça um carinho neles. Isso vai te ajudar a melhorar esse diálogo interno. Isso vai resolver? Não, porque, como eu disse, o que vai resolver é você curar as suas feridas emocionais. Por quê? Porque você aprendeu a não ser gentil com você. Você talvez seja vítima, por exemplo, da ferida da humilhação, a ferida da injustiça, a ferida da traição, a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Enquanto essas emoções estiverem ativas, é isso, qualquer gatilho vai explodir uma reação automática. E isso trava a vida. Isso faz você se auto-sabotar. E aí a pergunta que eu quero te fazer aqui, eu quero a sua sinceridade. Você quer continuar se auto-sabotando? Sim ou não? Você quer continuar se auto-sabotando? Sabe por quê? Porque você precisa ter essa resposta realmente verdadeira aí no seu coração. Se você quer continuar se auto-sabotando, tá tudo bem. Quer dizer, não tá, mas ok, é uma decisão sua. Mas faça isso de forma consciente, entende? Agora, se você não quer, você tem a chance de mudar isso. E o primeiro passo é recuperar a sua autoestima. Por isso eu vou pedir aqui que você escreva autoestima se você ainda não entrou gratuitamente para a comunidade Autoestima Saudável. É um grupo que eu criei para ajudar as pessoas a fortalecer essa autoestima. E você entra gratuitamente e participa dos encontros ao vivo com os processos terapêuticos ao vivo que eu faço, sempre às terças-feiras às 21 horas. E amanhã é dia de encontro. Amanhã a gente vai falar sobre como destravar a vida ainda em 2024. Inclusive com um processo terapêutico bem importante para você fazer isso quanto antes. E a gente vai falar muito do que a gente conversou aqui hoje sobre essas palavras que você usa com você, a maneira como você se trata nos piores momentos. Ótimo, a Dalva não quer se auto-sabotar, a Tânia, a Gessilda, excelente. A Alessandra, seja muito bem-vinda. O Juan Durval também. A Dalva, eu já pratiquei o eu sou inteligente, eu sou saudável, eu sou linda, eu sou amorosa. Ótimo, são palavras também importantes que você pode usar como prática.
dentro de um processo meditativo, por exemplo. Mas você precisa entender que enquanto você permitir esse faroeste que existe aí na sua mente, faroeste naquele sentido, sabe, de tiro para tudo quanto é lado, você precisa entender que enquanto isso existir na sua vida, vai ser muito difícil você destravá-la. Muito difícil. Esse diálogo interno ele precisa ser mais positivo. Se ele não for positivo, dificilmente você vai realmente tornar a sua vida do jeito que você deseja. Tudo bem? Então escreve autoestima aqui se você não entrou aqui no nosso grupo ainda. Amanhã teremos encontro ao vivo. Ô gata, tem alguma pegadinha? Depois eu vou ter que pagar? Não, você não tem que pagar nada. Esse é um grupo gratuito. Eu estou fazendo isso para ajudar o máximo de pessoas, porque nem todos podem participar dos processos que eu tenho, e está tudo bem. Mas é a maneira que eu encontrei de ajudar mais pessoas. Então eu dedico ali a minha noite de terça-feira para te ajudar. Então assim, não há desculpa para você que realmente quer mudar a sua vida não estar lá, é gratuito. Você vai receber uma mensagem minha, escrevendo autoestima aqui, você vai receber uma mensagem minha no seu direct, no seu privado, clica no botão, aí você vai ser direcionado para o nosso grupo de WhatsApp. É um grupo silencioso, só eu falo lá, porque eu quero que você mantenha o foco. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem corrente, nem nada disso. E aí você participa dos encontros ao vivo às terças-feiras, 21 horas. Tudo bem? A Neide, as pessoas em nossa volta parece que atrapalham a nossa evolução. É a percepção que muitas pessoas têm, né, Neide? Por quê? Porque essas pessoas não estão na mesma página que você. É você que está aqui hoje me ouvindo, não é? É você que, aliás, me ouve todos os dias. Não são essas pessoas que estão aí ao seu lado te enfraquecendo. Então, assim, a gente precisa compreender isso, mas compreender é diferente de aceitar. Tudo bem? Eu compreendo, sim, essas pessoas estão em outro momento de vida, mas eu não preciso aceitar isso. E como que eu não vou aceitar isso? Muitas vezes dizendo não para elas, tendo a força de dizer não. E muitas vezes, infelizmente, se afastando. Infelizmente é um processo da vida, muitas vezes, que a gente precisa se afastar. Tudo bem? Faz sentido? Bom, era sobre isso que eu queria falar. Te agradeço muito por você que voltou aqui depois que a live, a primeira parte caiu. Eu vou tentar juntar as duas partes para subir a gravação, para que fique um bloco só, para que a gente possa, para que você possa assistir aí o replay, tá bom? Amanhã, claro, estaremos ao vivo às 8h15, amanhã no ambiente certo, não nesse ambiente inóspito aqui da rua. E a gente amanhã volta às 8h15 da manhã, tá bom? Um grande abraço, uma linda segunda-feira, uma linda semana pra você. Tchau!